7 horas 30 minutos, 7 horas 30 minutos, bom dia, bom dia, eu sou o Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as 9, qualquer coisa da matina, com as principais notícias nacionais, internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, hoje, que dia é, Barão? Ah, Boechat, é sexta-feira, ainda bem, eu fico feliz, você começa já dando bundinha pra todo mundo. O Barão fica aí fora do ar, fazendo provocações, instigando. Duvido que você fale não sei o quê. Duvido que você fale não sei o quê. Aí eu faço. Todo dia. Verdade ou mentira, Berta? É verdade. É verdade, não Berta. Não perde a graça. Como é que é, rapaz? Barão, você não fica com provocação, não, nada, rapaz. Boechat, que é isso, sexta-feira, Boechat. Você sabe, anteontem eu fui pro aeroporto de Guarulhos para poder pegar o voo que me levou para Belo Horizonte ontem para participar do debate lá sobre panoramas para 2018 e tal, no Instituto Áquila, que faz reuniões com grupos de intelectuais, empresários, formadores de opinião e tal, e a Bandeirantes, TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes em Minas estava lá participando, e eu fui lá para esse debate, e para poder chegar a tempo no voo em Guarulhos anteontem à noite, me vali, como sempre, dos bons serviços do Marcelinho, que é o nosso companheiro aqui, que tem uma motocicleta e que me leva para cima e para baixo aí nessas emergências aqui em São Paulo, para vencer os engarrafamentos e tal. Como anteontem era feriado, eu pude pegar um trânsito bem mais tranquilo rumo a Guarulhos, e aí peguei assim o celular e fiquei filmando a viagem ao vivo e mandando para os meus filhos, né? E mostrando e tal, deslocamento na marginal, e eles do lado de lá, maluco, não sei por quê, porque a moto segura, capacete, velocidade adequada e tal, e uma das minhas filhas, a Patrícia, começou a reclamar: pai, você não tem cabimento, você tem 65 anos, fica andando em garupa de moto, para cima e para baixo, para pegar avião, para pegar trem, para pegar não sei o quê, não é possível, não tem cabimento, eu vou te interditar. Digo, Aí eu falei pra ela: interdita agora porque eu vou piorar. É exatamente o que eu faço aqui com o Barão, entendeu? O Barão vem daqui. Amanhã vai ser pior. Não faça isso, eu faço. Eduardo Barão, bom dia pra você. Olá, Carla Bigato, ao vivo. Dia. Então, finalmente, o reencontro aqui com a Carla Bigato, que esteve no México, né, Carla Bigato? Sensacional, Boechat. País maravilhoso, né? Só na tequila. Mescal também. Trouxe pra mim uma caveira lá, porque eles comemoram o Dia de los Muertos, né? Pra eles é um grande carnaval. É uma festa muito grande, alegria. Então pronto, ela trouxe uma caveira. Conhece alguém que traz uma caveira pra você viajando pro exterior? Presente. Ô Luiz Megali, bom dia pra você, pra toda a equipe do Café com Jornal. A Carla Bigato aqui ao meu lado, que você vê aí na tela da Band também agora. Trouxe pra mim uma caveira do México e não trouxe nada pra você, Luiz Megali, tá certo? Mas mesmo assim, bom dia pra você, pra toda a equipe do Café com Jornal e pro nosso também caveirento Rafael Colombo. Um abraço, Rafael Colombo, no Band News TV. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, você terá as imagens ao vivo aqui da Band News FM Estúdios em São Paulo. Manhã chuvosa na capital paulista, tá faltando chuva no país, viu, gente? Ontem saiu o número aí do IBGE, anteontem, na verdade, os jornais destacaram ontem uma previsão de redução na estimativa de safra anterior, redução de 9% da próxima safra. A falta de chuva está atrasando o plantio de algumas culturas, vai obrigar os produtores a plantarem mais tarde, portanto, em períodos mais sujeitos a problemas climáticos, enfim, a previsão de uma queda de 9% na produção de grãos da próxima safra, o que é uma pena. É evidente que a primeira expectativa era repetir a última safra, que foi recorde, maravilhosa. E por que esse assunto é importante para todos nós? Porque a oferta abundante de gêneros alimentícios, que é resultado direto de boas safras agrícolas, ela tende a ser reduzida ao longo do ano que vem e de 2019, em consequência da próxima safra um pouco menor, e isso, claro, é um instrumento importante para pressionar para baixo os preços. Quando a safra é boa, os preços caem, né? A inflação tem aí um reflexo atual, que é uma inflação declinante, tem um bom reflexo dessa safra anterior
exterior aí jogando comida na mesa dos brasileiros a preço menor. Quando você tem redução dos preços do alimento, dos alimentos que são importantes na composição da cesta inflacionária, e tem já uma redução nos índices de inflação, você tem ganho de renda do trabalhador, mesmo sem aumento salarial. Quer dizer, é o melhor dos mundos, né? Você ganha 10, mas aí começa a gastar menos com comida e com outras coisas, menos com comida porque a safra foi boa, os gêneros estão abundantes nos mercados, né? E menos porque também a inflação diminuiu para outros produtos. Então, mesmo ganhando aqueles 10 que você ganhava antes, você agora está gastando 7, 7,5 e não 9 ou 9,5 como gastava antes com as mesmas coisas. Ou seja, você não teve aumento de salário, mas teve ganho de renda. Isso é fundamental para que a sociedade, enfim, para que nós todos possamos tocar em frente a nossa batalha para melhorar a realidade econômica do país, independentemente das ações governamentais, que na verdade somam 2, 3, 4, nenhuma. Né? A economia brasileira está se recuperando em função do esforço da sociedade e a despeito, e eu diria quase que a revelia do Estado brasileiro e dos políticos que o controlam. Por falar nesse panorama de políticos e Estado e tudo mais, né? A relação da máquina pública com as quadrilhas políticas, ou o predomínio das quadrilhas políticas sobre a máquina pública e as decisões da máquina pública, né? As quadrilhas políticas dominam o Estado ao seu gosto. Nós vamos viver hoje no Rio de Janeiro mais um episódio em que haverá um confronto entre essa estrutura de poder que está aí estabelecida há séculos, né? Que dá aos políticos a possibilidade de determinar os padrões morais, os padrões operacionais, os padrões éticos, os padrões funcionais da máquina pública. Vejam, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai decidir hoje, numa sessão extraordinária convocada às pressas, se mantém a decisão da Justiça Federal do Rio de colocar na cadeia 3 de seus integrantes, 3 deputados estaduais, todos eles coincidentemente do PMDB, coincidentemente é ótimo, do PMDB, que foram alvo de ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal por envolvimento com a máfia dos ônibus no Rio de Janeiro. A máfia dos ônibus no Rio de Janeiro é semelhante, opera nos mesmos padrões da máfia dos ônibus no Brasil. Em todas as cidades, em todos os estados, as concessões de linhas e as definições de tarifas são feitas com interveniência das casas legislativas. Isso por si só já é uma jabuticaba, já é uma excrescência, a troco de quê deputado e vereador tem que ficar discutindo parâmetro técnico para concessão de linha de ônibus, saber se o ônibus vai virar para a esquerda ou para a direita e saber quanto ele vai cobrar naquela tarifa entre um município e outro, ou entre um bairro e outro. Já é colocar na mão de legisladores questões de natureza puramente técnica, que dizem respeito à fluidez do trânsito, a volumes de passageiros transportados, a custos inerentes nesse deslocamento, a distância do deslocamento, ou seja, são parâmetros absolutamente técnicos que deveriam estar sendo decididos por organismos técnicos, sem interferência da classe política, através da qual entram interesses de outra natureza. Me dá grana aqui para a campanha, me dá grana aqui para o meu bolso, me dá grana aqui para o meu mandato, sustenta aqui meu material de propaganda. A troco de quê? Deputados e vereadores precisam interferir, repito, na definição de um roteiro de um ônibus e no preço da passagem que você vai pagar dentro desse ônibus. Esta concessão de poder aos legisladores faz com que eles tenham um material de barganha em cima da empresa de ônibus que resulta neste tipo de padrão operacional que nós conhecemos no Brasil inteiro, qual seja empresas de ônibus com relações promíscuas com casas legislativas, fazendo fluir dinheiro de caixa 2, suborno, toma lá da cá,
financiando campanhas e etc e tal. No Rio de Janeiro, esse assunto tomou a dimensão que tomou, porque o Rio tem uma máfia operando o estado do Rio de Janeiro, que sucedeu máfias anteriores, quadrilhas de governantes anteriores. Não é que a quadrilha do PMDB apenas superdimensionou as práticas criminosas, mas elas já estavam presentes em vários governos anteriores no estado do Rio de Janeiro, e a ação da máfia dos donos de empresas de ônibus sempre se fez muito presente nas campanhas eleitorais, no fluxo de grana clandestina, na sustentação de estruturas de poder, de campanhas, etc e tal. Agora, esta coisa veio à tona de forma muito mais visível por conta dos desdobramentos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. E 3 deputados, o presidente da Assembleia Legislativa atual, o Pisciani, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Paulo Melo, e o líder do PMDB na casa, o senhor Albertassi, os 3 deputados tiveram seu pedido de prisão solicitado pelo Ministério Público Federal à Justiça Federal do Rio. E ontem ele não deu esta autorização imediatamente, o desembargador isoladamente ao qual foi solicitada a prisão não a concedeu imediatamente e remeteu o assunto à turma que ele integra no tribunal. Esta turma ontem, por 5-0, por unanimidade, entendeu que há indícios suficientes, elementos suficientes para determinar a prisão dos 3 deputados. E assim mandou fazer. Ontem eles foram presos. O que vai fazer hoje a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Uma sessão extraordinária, convocada às pressas, para analisar se esta prisão deve ser cancelada ou não. O que está em jogo hoje é menos repetir o que o próprio Senado fez em relação a Aécio Neves, valendo-se também da sua relação promíscua. Vocês lembram da crise do Senado com o Supremo há pouco tempo atrás? Crise institucional, e prende o Aécio ou não prende o Aécio, afasta o Aécio ou não afasta o Aécio, todo mundo, e coisa e tal. Aí o Supremo se reúne, debate, baba, e vem para lá e vem para cá, aquelas togas esvoaçantes. Aí decidiram lá que caberia ao Senado a palavra final sobre as sanções aplicadas pelo próprio Supremo ao senador Aécio Neves. E o que fez a palavra final do Senado? Uma solene banana para a decisão anterior do Supremo de afastar Aécio do mandato e de mantê-lo numa espécie de prisão domiciliar, e restabeleceu o mandato pleno de Aécio Neves com todas as prerrogativas no Senado e saindo de casa, etc. e tal. Ou seja, o Supremo e o Congresso e o Senado, no caso, deram o seguinte sinal para as quadrilhas do país: a justiça não tem ascendência sobre vocês. Se você é parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, você pode roubar à vontade, porque mesmo que a polícia descubra, mesmo que o Ministério Público processe, mesmo que a justiça mande prender, os teus colegas de quadrilha dentro das casas legislativas te soltarão. Você continuará no exercício de seu mandato. Este foi o recado, esta foi a decisão dada pela conduta promíscua, covarde, absurda do Supremo Tribunal Federal naquela ocasião, devolvendo para a quadrilha parlamentar a prerrogativa de dizer que aqueles brasileiros no exercício de mandato não serão alcançados pelas decisões judiciais que cerceiem suas liberdades ou os afastem de suas funções. E este modelo de agir, esta decisão, esta jurisprudência, ou como queiram chamar, vai ser hoje levada em conta pelos deputados estaduais do Rio de Janeiro, para muito provavelmente, evocando esta decisão do Supremo, concederem aos 3 deputados gatunos presos ontem a mesma vantagem, a mesma liberdade já concedida a Aécio Neves no plano do Senado. E o país assistindo perplexo, escandalizado, assombrado a esta insistência, a esta permanência dos valores políticos, ou melhor, morais da política brasileira, sobre os desejos, a percepção e a moral da própria sociedade.
É assombroso que a gente esteja diante deste episódio hoje. O Rio de Janeiro, ele não é porque é uma coisa regional. O que vai acontecer ali hoje reforçará, consolidará, petrificará uma forma de agir do Estado brasileiro em associação com a decisão do Supremo, covarde do Supremo Tribunal Federal, em associação com a ação corporativa do Senado em relação a Aécio Neves, significará a adoção no plano nacional do mesmo tipo de moeda, do mesmo tipo de conduta. Isso é o que vai acontecer hoje no Rio de Janeiro, salvo a hipótese que muitos consideram remota dos deputados estaduais do Rio terem uma atitude, aquela casa não é de ter atitudes desse tipo, de dizer não, vai prevalecer a decisão da justiça, deixa os 3 vagabundos em cana aí, porque a quantidade de escândalos e provas, indícios e tudo mais já é mais do que suficiente para mantê-los atrás das grades. Vamos ver o que vai acontecer hoje no Rio e preparem o estômago para vomitar muito. Vamos nessa.